Shalom, pessoal. Abrindo aqui mais uma live hoje para compartilhar com vocês algo acerca da ressurreição de Cristo, nosso Messias. Hoje eu gostaria de acrescentar alguns detalhes nessa sequência que a gente vem falando sobre Páscoa, pães asmos e primícias. Boa noite para quem está chegando. Buenas noches, buenas tardes ainda, Fê. Shalom, Mi, Joelma, Shalom, Socorro. Boa noite, querida. Eici, boa noite, Elaine, Shalom. Ai, que coisa boa. Entrei uns minutinhos atrasada aqui. Vocês podem imaginar que a correria. Fernando, Shalom. Angelina, boa noite. Fran, boa noite, lindeza. Maria Célia. Paz. Cíntia, boa noite. Acho que eu tô dando boa noite para todo mundo, hein? De fato, nós estamos, né, Fê? Num dia muito especial. Esse primeiro dia da semana foi quando Jesus ressuscitou. E hoje eu gostaria de explicar detalhes para vocês sobre como que é essa história de Jesus ressuscitou num... Ei, Lilian, Mary, boa noite, bom te ver aí. Tô vendo vocês entrando e tentando não perder uma boa noite aqui dessa turma, dessa família linda. Ei, Cal, boa noite, querida. Josiane, Shalom. Pessoal, nosso grupo do Zap pergunta, ficará salvo? Esse grupo do Zap aí tem preferência, hein? Vai ficar salvo se Deus quiser. No final da live eu confirmo com vocês. Ei, Lili, graça e paz, mãe de 4, que consegue fazer essa mágica de participar aqui. Certo, Fê, se puder avisar o pessoal aí, Carmen, Shalom, o pessoal tá chegando aí bem rápido dessa vez, graças a Deus. Eu quero começar lendo com vocês um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Enquanto vocês estão chegando, quem já está aí já pode ir pegando a Bíblia. Eliana, boa noite, povo doido do Senhor. Adorei esse povo doido. Amantes das escrituras. Ai, adorei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 vai dizer assim: obrigada, Senhor, que a tua palavra possa trazer mais luz, mais revelação e aquecer o nosso coração mais uma vez. Mas, versículo 20 de 1 Coríntios 15, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Essas palavras estão em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, são as palavras do apóstolo Paulo. E eu gostaria de falar sobre isso, explicar o que esse rabino, esse profundo conhecedor da Torá, da lei, está dizendo aqui para nós. Eu acho que falar sobre a ressurreição, muitas pessoas, todos nós aqui, né? Talvez a gente já tenha ouvido tantas coisas sobre isso. E o que eu tenho falado por aqui, e estou cada vez mais convencida de que eu não estou sendo repetitiva, e mesmo que seja, vocês já me autorizaram a repetir sempre aquilo que às vezes parece óbvio, né? Mas qual é o tom das coisas que a gente tem falado por aqui? Ah, Catarine, importa que Jesus ressuscitou, né? O resto não é tão importante assim. Importa que ele ressuscitou. Então, assim, o Senhor tem nos conduzido graciosamente por aqui, nos trazendo revelação de detalhes, de riquezas escondidas e de coisas que realmente não são tão ensinadas por aí. E a gente tem comentado assim, se está na Bíblia, então é porque é
importante. Então vamos criar essa frase aqui, vai ser mais uma. Para além da leitura cuidadosa, que eu sempre falo com vocês, e para além do... Aqui é onde a palavra de Deus tem um lugar de honra, vamos aprender essa frase, né? Ou resgatando verdades que se perderam ao longo do caminho, eu gostaria de trazer essa frase também. Se está na Bíblia, é porque é importante. Então, tudo que está na Bíblia é importante, tudo importa. É claro que Jesus ressuscitou é importante, mas a gente conhecer também as outras revelações que estão atreladas a esse glorioso fato também importa. E é esse o objetivo da gente estar aqui, não só hoje, mas sempre, porque talvez não fosse por isso eu já teria parado lá atrás, né? Desistido. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Trazendo tudo aquilo que importa, como Eliezer, naquela figura do Espírito Santo, ao longo da jornada de Rebeca, apresentando Isaac, falando de Isaac, revelando coisas sobre Isaac para Rebeca, até que ela encontra pessoalmente com Isaac, né? Então, aquele a quem ela não conhecia pessoalmente, mas já sabia tanto acerca dele, porque assim Eliezer foi revelando ao longo da caminhada de Rebeca até esse glorioso encontro. Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Então, irmãos, o Espírito Santo está em nós. E está em nós para quê? Para nos revelar acerca de Jesus. E então, tudo que nós temos de revelação acerca de Jesus é importante, é algo que o Espírito Santo quer falar conosco, que nós precisamos dar ouvidos ao que o Senhor tem a nos dizer. Então, fazendo essa introdução, que é o tom do que a gente tem falado por aqui, eu li para quem está chegando aí, vi que mais pessoas entraram, 1 Coríntios, tem um pessoal que me ajuda aí no chat, reforçando sempre o texto, né? 1 Coríntios 15, versículo 20. Por que o apóstolo Paulo, então, chama Cristo de as primícias dos que dormem? Hoje, o tom do que eu quero trazer, o título que eu dei para vocês sobre a nossa live é: irmãos, o que torna a ressurreição de Jesus tão gloriosa? Quando a gente olha para o fato de Jesus ter ressuscitado, então vamos lá, hein? Vão me ouvindo assim, com maturidade e passo a passo. A ressurreição em si não é a glória em si dessa questão. Porque se a gente dissesse que é a ressurreição em si somente, então não faria muito sentido, porque antes de Jesus, outras pessoas também ressuscitaram. Então não é o fato de Jesus ter ressuscitado que torna esse dia tão especial. Vocês concordam? Porque o próprio profeta Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. O próprio Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Nós temos outras ressurreições narradas. A filha de Jairo, Eliseu, outras ressurreições. E até ressurreições que talvez você ainda pode, talvez me dizer assim, mas Catarina, Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Então, assim, isso é muito glorioso. Mas, irmãos, se for por isso, a ressurreição de Lázaro, ela é até mais gloriosa do que a ressurreição de Jesus. Porque Lázaro ressuscitou depois de 4 dias que ele estava morto. Certo? Então, o que torna a ressurreição de Jesus algo tão especial assim? Até aqui vocês acompanharam? Eu quero que vocês façam essa reflexão, porque quando a gente
olha para a ressurreição de Jesus, essa imagem da ressurreição do nosso Messias, ela precisa imediatamente e sempre estar atrelada a essa ideia que eu quero trazer hoje para vocês. Eu já vou dar aqui qual é a ideia. Eu acho que didaticamente isso facilita e eu vou explicando isso para vocês. Apesar de ser algo simples, entre aspas, né? Ou talvez óbvio, como eu sempre falo, parece, mas a gente às vezes esquece e são detalhes que não podem passar despercebidos. Então, reforçando, tem gente aí que já está arriscando escrever, Maria está escrevendo aí. A diferença é que todos os outros que ressuscitaram morreram novamente. Nossa, Maria! Nossa vida! Maria, gente, vamos ver, deixa eu ler mais um pouco. Nutrindo sua essência. A ressurreição de Jesus representa a nossa vitória contra a morte. Sim, nossa vida, mas Maria, você foi cirúrgica. Mas está certo, exatamente, essas ideias vão se complementando. A vitória contra a morte. Ressuscitaram, mas não com corpo de glória. Aí, ó. Gente, é por isso que nós estamos juntos. Sozinha, eu não sou ninguém. Juntos nós somos mais fortes, ó. A Cal acrescentou aqui outra peça. Ressuscitaram, mas não em corpo de glória, glorificado. Angelina, 2 palavrinhas aí que você foi no cerne. Sem pecado. Gente, pronto, acabou a live. Que coisa boa. Que coisa boa, certo? Então, é engraçado que essa frase da Maria, hoje eu almoçava com a minha família, e você disse a frase, Maria, que nossa vida, a frase que eu falei. Eu consegui resumir isso nessa frase. Irmãos, a diferença é que os outros que ressuscitaram morreram novamente. Essa é a grande diferença. E eu quero mostrar isso para vocês dentro da perspectiva bíblica também, como que a palavra de Deus nos conduz a enxergar essas coisas. Porque vocês estão fera, Michele. Todo mundo já está aí entendendo isso. Então, quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós precisamos imediatamente associar na nossa mente que nós estamos falando da ressurreição de alguém que, ao ressuscitar, ele ressuscita com um corpo glorificado, que não morre mais. Irmãos, para pensar que, assim, outras grandes religiões no mundo, ou mesmo grupos, outros filósofos, seja quem for, se você parar para pensar em Confúcio, Gandhi, Buda, Maomé, qualquer um desses, ainda que eles tivessem ressuscitado, pensa, se seus seguidores um dia contassem uma história dessa aí, ou se eles acontece alguma coisa que eles ressuscitam. Qualquer um desses tivesse ressuscitado, todos eles teriam morrido de novo. Qualquer um deles. Quase que eu falei aqui, Confúcio, Gandhi, Buda, Maomé que fosse, com seus mais de 2 bilhões de seguidores. Se eles tivessem ressuscitado, eles teriam morrido novamente. Mas Jesus, olha de quem nós estamos falando, irmãos. Esse nome ele é único. Ele é único, ele é exclusivo. Por isso que é o nome sobre todo nome. Então ele ressuscitou e ele vive para sempre. Ele ressuscitou num corpo de glória, ressuscitou e porque ele morreu sem pecado. Certo? Tudo isso precisa estar imediatamente atrelado na nossa mente quando nós falamos da ressurreição de Jesus. Nós não podemos separar. E na medida que nós falamos essas coisas, eu quero trazer essa perspectiva das festas para vocês.
dando alguns detalhes que eu falei que daria, né, na última live. Então, 1 Coríntios 15, versículo 20, o apóstolo Paulo fala que Cristo é as primícias. Da onde que o apóstolo Paulo tirou essa palavrinha primícias? Já que vocês estão rápido aí no dedinho aí. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Quando nós olhamos para Levítico, vamos atorar rapidamente entender isso? Levítico capítulo 23, é onde a gente tem ali uma exposição das solenidades. Eu vou explicar para vocês sobre por que o apóstolo Paulo usa essa expressão. Enquanto, deixa eu ver, se alguém soube responder aqui. Levítico capítulo 3 vai dizer que, capítulo 23, vocês estão comigo? Alguém abriu a Bíblia aí? Quando o Senhor então estabelece as festas, eu já falei para vocês que essas festas, elas são versículo 2 de Levítico 23. Dani, vou explicar isso. Estou vendo sua pergunta aí sobre a ressurreição de Jesus no domingo. Espera que eu vou explicar. Levítico capítulo 23 vai dizer assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, vírgula, são estas as minhas festas. Então, a primeira coisinha que eu gostaria que corrigisse é: essas festas, Páscoa, pães asmos, primícias, Shavuot, trombeta, expiação e tabernáculos, irmãos, eu rogo pelas misericórdias do Eterno, essas festas não são dos judeus, certo? Ainda que a gente leia, até mesmo na Bíblia, lá na Nova Aliança, a Páscoa dos judeus, a festa dos judeus, a gente vai ver que são referências históricas, para que na hora de mencionar essas festas, não houvesse confusão, para que os seus leitores soubessem que eles estavam lendo, do que eles estavam lendo. É mais uma citação histórica, lá na Brit Hadashah, na Nova Aliança, nos Evangelhos. Importa que aqui na Torá, nas Escrituras, o Eterno está dizendo que essas festas, elas são dele, certo? São estas as minhas festas. Então, essas festas, elas não são dos judeus, elas são do Senhor, tá bom? Então, não diga assim, as festas dos judeus, porque essa festa é dos judeus, do judaísmo. Irmãos, aqui nós não fazemos nenhum movimento pró-judaísmo, né, de judeu, judaizante, essa é a melhor palavra até, né? Porque judaísmo a gente pode até ser, porque é o povo de Deus, nós somos pró, mas assim, não é judaizante, ninguém está judaizando, trazendo tradição judaica. Nós estamos falando aqui de coisas que são da Bíblia. E o que está na Bíblia, maior parte das coisas que estão aqui na Torá e nos profetas, os judeus guardam até hoje. Então, às vezes as pessoas confundem e acham que é dos judeus. Não, é porque eles são fiéis. Eles que guardam até hoje. A gente que não guarda e deveria. Tá bom? Mas não são dos judeus, são do Senhor. O Senhor falou, são estas as minhas festas. Então essas festas, elas são do Senhor. Se elas são do Senhor, nos interessa, né? Algo que interessa a todos nós, não só os judeus. Então a gente vai ler a Torá. A gente vai ler a lei, Levítico. Não, Catarina, não gosto de Levítico. Vai ler, vai gostar. Então, Levítico capítulo 23 vai dizer assim, versículo 9. Eu vou ler bem devagar, que eu quero que vocês entendam e não é um texto tão fácil. Disse mais o Senhor a Moisés. Levítico 23, versículo 9. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote.
este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. O sacerdote movia o molho dos primeiros frutos, da primícia. E ele vai dizer que dia é esse. Olha só. No dia, versículo 12, de Levítico 23. No dia, Cal está lembrando que as festas são perpétuas. Obrigada, Cal. É importante destacar. Calma, pessoal, que eu já vou falar o dia que Jesus ressuscitou. Fiquem calmos. Estou vendo aí vocês comentando. Versículo 12. Olha só. Primícias. No dia imediato ao sábado. Tá todo mundo comigo? A leitura cuidadosa aqui, presta atenção. Depois, quem está perguntando que dia Jesus ressuscitou, estou respondendo aqui. Eu estou respondendo aqui, lendo Levítico 23, versículo 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá o molho. No dia em que moverdes o molho, oferecereis tal. Aí o sacrifício. Certo, pessoal? Então, um molho das primícias. Então, o sacerdote pegava um ramo, as primícias ali, um molho das primícias, e movia perante o Senhor no dia imediato ao sábado. Então, existe uma festa que ela se chama também Dia das Primícias, onde ela acontece no dia imediato ao sábado. Essa festa, ela é sempre, então, no primeiro dia da semana, porque ela é no dia imediato ao sábado, que é o Shabat, que é o 7º dia da semana. Vamos tentar ouvir o que eu estou falando sem estar com a mente contaminada com o nosso calendário gregoriano aqui, tá bom? Pensa no que a Bíblia ensina. Vamos fazer o raciocínio hebraico aqui. Então, Shabat, sábado, Shabat, aqui é o 7º dia da semana. Primícias é o dia imediato, é o primeiro dia da semana. E que sábado é esse? Então, esse Shabat é assim, é o Shabat que acontece depois da Páscoa. A Páscoa é sempre no 14º dia do mês. Se é no 14º dia do mês, o dia da semana varia. Tem vezes que o 14º dia do mês acontece no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana. Esse ano aconteceu no 4º dia da semana. Exato como na época de Jesus, que chama aqui para nós quarta-feira. Na época de Jesus, então, a Páscoa aconteceu no 14º dia do mês, 14 de Aviv, aconteceu no 4º dia da semana, certo? Aí no 7º dia, logo então, no primeiro Shabat, a gente já sabe que tem o Shabat, no 7º dia, a gente vai ter como referência, então, o primeiro Shabat depois da Páscoa, no dia imediato, primícias. Esse ano que Jesus morreu, a Páscoa caiu numa quarta-feira. Eu já expliquei isso para vocês. Quarta-feira, que é o 4º dia da semana. Então, nós temos o 4º dia da semana que Jesus morreu, no 4º dia da semana. Aí depois teve o 5º dia da semana, o 6º dia da semana e o 7º dia da semana, que dá 3. Então, se Jesus morreu no 4º dia da semana, numa quarta-feira, e ressuscitou 3 dias depois, vamos colocar ao 3º dia, ou depois de 3 dias e 3 noites,
Então, vou usar todas as expressões, hein? Jesus morreu no 4º dia da semana, que a gente já viu que foi o dia que caiu, o dia 14 de Aviv, o 14º dia do primeiro mês. Jesus morreu, Páscoa, 4º dia da semana. Depois de 3 dias e 3 noites, ou depois de 3 dias, ou ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Então, Jesus morre no 4º dia e ressuscita depois de 3. Certo? Então, nós estamos no 7º. Então, Jesus ressuscitou. Olha só, no 7º dia da semana, que é o Shabat, e a gente vai ver que ele morre ao pôr do sol do 4º dia. Se nós contarmos 3 dias e 3 noites, nós vamos chegar ao 7º dia da semana, ao pôr do sol. Então, chegamos aqui no Shabat, ou no sábado, no 7º dia da semana, ao pôr do sol, que é 3 dias ao 3º dia depois da morte de Jesus. Então, Jesus ressuscitou no 7º dia, ou no sábado, ou no Shabat, sendo que o Shabat aqui, eu estou me referindo ao 7º dia da semana, ao pôr do sol. E aí, a gente vai ver então, aqui em Levítico 23, está me dizendo que imediatamente após o sábado, o primeiro dia da semana chama-se primícia. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando sem piscar. Sem piscar. Jesus morre no 4º dia, 3 dias depois ele ressuscitou. Morreu numa quarta-feira, no 4º dia da semana, numa quarta-feira. 3 dias depois é o 7º dia da semana, que é o sábado. Ressuscitou ao pôr do sol. Imediatamente quando o sol se põe, de acordo com o calendário bíblico, e até hoje em Israel, quando o sol se põe, dá início a um novo dia. Irmãos, alguém aqui não sabia disso? Que até hoje em Israel, quando o sol se põe, já vira o dia. Não tem aqui pra gente, no Ocidente, quando dá meia-noite? Quando dá meia-noite, não é outro dia? Então, no Ocidente, aqui para nós, quando dá meia-noite, o dia vira. A gente conta assim, mas na Bíblia, e até hoje em Israel, quando o sol se põe. Então, eles viram o dia antes da gente. 6 horas antes, praticamente. A gente é só 24 horas lá, né? 0 hora no relógio. Quando dá 23, 24, virou o dia. Mas eles, por volta da 18, 6 horas antes, já viram o dia. Que é por volta do horário ali do pôr do sol, às 18 horas. Então, Jesus ressuscitou no 3º dia. Então, a gente viu que depois de 3 dias está no 7º, no sábado, ou no Shabat, ao pôr do sol. Só que sábado ou Shabat, ao pôr do sol, já está começando o quê? Sábado é o 7º dia da semana. Ao pôr do sol, quando Jesus ressuscitou, o dia está virando. Então está começando o primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana começa no sábado ao pôr do sol. Mas para eles lá não chama sábado, certo, pessoal? E nem Shabat. Depois do Shabat ao pôr do sol já é o primeiro dia da semana. Para nós aqui, o primeiro dia da semana chama domingo. Só que eu não posso dizer que Jesus ressuscitou no domingo, porque o nosso domingo só começa meia-noite. Se o nosso domingo, em vez de virar meia-noite,
né, começar meia-noite, o nosso domingo também começasse sábado à noite, já no pôr do sol, virasse ali o dia, a gente poderia dizer que Jesus ressuscitou no domingo. Certo, pessoal? Mas Jesus, para nós, de acordo com o nosso calendário, como a gente vira só meia-noite, o nosso dia ainda chama sábado. Então é assim que a gente explica, sem fazer confusão, porque Jesus ressuscita no que a gente chama de sábado, ao pôr do sol, mas a gente não pode esquecer que o sábado ao pôr do sol já é o primeiro dia da semana. Então, Catarine, Jesus ressuscitou no final do 7º dia, no Shabá, mas o sol estava se pondo. Por quê? Porque na viração do dia, quando entra no primeiro dia da semana, existe uma festa que a gente leu aqui em Levítico que se chama Festa das Primícias. Então, quando o dia virou, o sol se pôs no sábado, Jesus ressuscitou, o dia já estava virando, entrando no primeiro dia da semana, que já era primícias. Jesus entra no primeiro dia da semana ressurreto. Ele precisa entrar no primeiro dia da semana, exatamente ao pôr do sol do sábado, do 7º dia. Ele precisa entrar ressurreto. Por quê? Porque ele cumpre essa festa das primícias, porque ele, Cristo, Jesus, é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro dos que dormem, dos que morrem. Ele é o primeiro que ressuscitou. Então, ele morre no 4º dia da semana, 3 dias depois ele ressuscita. No 7º dia da semana, no final do Shabat, ele ressuscitou. 3 dias depois. Quando virou para o primeiro dia da semana, ele entra no primeiro dia da semana ressurreto. Claro, ele é a primícia, ou as primícias, porque é o nome desse dia, ou dessa festa, festa das primícias, onde o povo deveria entrar na terra de Canaã, e depois da Páscoa, o povo ia ter que esperar chegar o sábado, para depois do sábado, no primeiro dia da semana, oferecer ao sacerdote as primícias. E aí ele moveria ali aqueles molhos das primícias, fazendo esse ritual, cumprindo essa festa. Então Jesus, ele é as primícias. Por que ele é as primícias? Porque as primícias, vou falar a frase completa, né? Jesus, ele é as primícias dos que dormem. Por quê? Porque ele entra, ele cumpre essa festa, ele entra no dia de primícias ressurreto. Ele é as primícias do que dormem. Ele é o primeiro que ressuscita dentro de uma esperança da ressurreição para a vida eterna. Ele não foi o primeiro que ressuscitou. Ele é as primícias dos que dormem. Ué, mas Jesus não foi o primeiro que ressuscitou. Lázaro já tinha ressuscitado. O filho da viúva de Naim já tinha ressuscitado. A filha de Jairo já tinha ressuscitado. Mas ele é o primeiro que ressuscita dentro dessa esperança da ressurreição para a vida eterna. Ele é o primeiro que ressuscita dentro da perspectiva da ressurreição incorruptível, de corpo glorificado. E não só ele, quando o apóstolo Paulo fala que ele é as primícias dos que dormem, você vai ver o apóstolo Paulo trazendo o contexto assim, como Cristo é as primícias dos que dormem, ele trouxe essa esperança da ressurreição para todos nós. Um dia ele é as primícias, um dia todos nós que cremos nas primícias, que cremos no sacrifício de Jesus, que olhamos para a cruz
cremos nesse sacrifício, todos nós iremos ressuscitar também incorruptíveis, com corpo glorificado. Nisso está a nossa esperança. Irmãos, quando nós falamos de primícias, nós precisamos, se cabe na tua cabeça, se cabe aí dentro, se ainda cabe, estou vendo aqui nos comentários, ajudando aí na segunda vinda, tal, estou vendo, vou aproveitar para falar isso, para complementar isso. Irmãos, se cabe na tua mente, não se esqueçam de pensar na ressurreição de Jesus, sempre atrelada ao fato de que quando o anjo, irmãos, eu abro um leque aqui, né, que são muitas peças, mas me acompanha, pisca não. Quando o anjo aparece para Maria e fala assim, Maria, você vai conceber e vai dar à luz. Aí Maria fala assim, como se dará isso? Essa pergunta é linda, né? Mas como se dará isso? E o anjo Gabriel fala para Maria assim, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Então, esse anjo vai dizer assim, o ente santo que há de nascer de ti. Irmãos, tudo importa. Nenhum desses homens que eu falei, ninguém que pisou nessa terra tem esse enredo, né? Tem essa história. O ente santo que há de nascer de ti. Então, Maria, virgem, como se dará isso? Pois não tenho relação com homem algum. Não, Maria, a semente que vai gerar esse ente santo vai vir do Altíssimo. Não vai vir de José, a semente. Então, esse ente santo nasce. Ele vive e morre sem pecado. O autor de Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem, acho que eu ouvi, hein? Alguém dizendo, pecado. Então, lembra que nós estamos falando da ressurreição de alguém que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. E é isso que tornou a ressurreição de Jesus algo glorioso. Porque então, quando ele ressuscitou para não morrer nunca mais. A morte olhou para aquela alma, depois que ela morreu ali, olhou para aquela alma e falou assim, nesse aí eu não tenho poder. Nesse aí eu não tenho aonde fincar as minhas garras. Nesse eu não posso colocar o meu aguilhão, porque o aguilhão da morte é o pecado. Certo, pessoal? Então, porque Jesus foi o Cordeiro Pascal, ele morre exatamente na Páscoa. Ele foi esse pão sem fermento. Quem aqui nunca me ouviu falando isso? Esse homem tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, como diz o autor de Hebreus. Então, por que ele é o Cordeiro Pascal? Por que ele é o Cordeiro Pascal? O que Pilatos disse quando olhou para ele? Não vejo nesse homem crime algum. Esse Cordeiro sem defeito. Irmãos, não percam de vista nenhum desses detalhes. Por favor, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Então, ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro sem defeito. Não vejo nesse homem crime algum.
Não vejo nesse cordeiro defeito algum. E ali, ao crepúsculo da tarde, os evangelhos vão narrar que houve trevas de meio-dia até as 3 da tarde, e Jesus então entrega o seu espírito. Morre na cruz o Cordeiro de Deus, apontado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele morre, esse cordeiro sem defeito, ao crepúsculo da tarde. E por que nós estamos falando de um homem sem pecado? A terra, então, vai receber agora, vai ser sepultado esse pão sem fermento. O fermento simboliza o pecado. Então foi sepultado um pão sem fermento, porque morreu um cordeiro sem defeito. Primeira verdade que você não pode esquecer, porque morreu um cordeiro sem defeito na Páscoa. Porque, segunda verdade, foi sepultado um pão sem fermento exatamente no momento que se dava início à festa de pães asmos. Então ele é o cordeiro pascal, ele é o pão sem fermento. Nesse mesmo dia, o pôr do sol de quarta-feira, começava uma festa chamada Pães Asmos. Jesus estava sendo sepultado ali, esse pão sem fermento. Então, porque a terra recebeu um pão sem fermento, aquela sepultura recebeu esse pão sem fermento, então a morte não encontrou nenhum lugar para fincar as suas garras. É por causa disso que em primícias, 3 dias depois, ao primeiro dia da semana, na viração do dia, quando nós temos a festa de primícias, então a gente tem a ressurreição daquele que é as primícias dos que dormem. Toda a nossa esperança, que a gente vai ler aqui de 1 Coríntios, que eu vou voltar lá, toda a nossa esperança está por causa desse conjunto de verdades. Cristo é as primícias dos que dormem, porque ele foi o cordeiro sem defeito e porque ele foi o pão sem fermento, pão asmo, ou ázimo. Aí eu vou ler o texto, vocês vão entender agora. Vão entender mais. Já entendiam, mas vai entender mais. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e não apenas isso, sendo ele as primícias dos que dormem, olha isso, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, na sequência ele vai dizer assim, então, no versículo 24, virá o fim quando ele entregar o reino, esse reino que já está entre nós, ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Aí ele vai dizer assim, deixa eu ver se eu acho um texto... Eu acho que vou ler um texto mais na frente. Versículo 50 de 1 Coríntios 15. Isso afirmo, irmãos, que... Olha só que interessante, versículo 51, vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Presta atenção agora. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Percebem essa palavra que o apóstolo Paulo usa? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos, os vivos que estivermos vivos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Louvado seja Deus! Que esperança, irmãos! Isso vai acontecer ao ressoar da última trombeta. E que o corpo mortal se revista da imortalidade.
Olha, Cristo é as primícias dos que dormem, porque com ele foi o primeiro que isso aconteceu. E então, ao ressoar da última trombeta, isso acontecerá com todos nós que cremos nele. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E na sequência, vocês veem que tudo que eu falo fecha, tá ligado, irmãos. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Lembra? Ao ressoar da última trombeta, que caiam as muralhas de Jericó, entraremos na terra prometida. Canaã é logo ali. Já ensaiamos a canção que diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Irmãos, nós só poderemos cantar essa canção porque Cristo é o Cordeiro sem defeito que morreu na Páscoa. Cristo é o pão sem fermento que foi sepultado em pães asmos. E ele é as primícias, que ressuscitou em primícias. Amém? Não percam esses detalhes. É isso. É isso. Não percam esses detalhes. E eu te pergunto, eu vi aí nos comentários alguém falando sobre as últimas festas. Shavuot aconteceu 50 dias depois, que é chamada Festa das Primícias, que é também, mas ela é também chamada de Festa das Semanas. Na época eu falo sobre isso, mais para frente com detalhes para vocês. Mas falta se cumprir, Shavuot já se cumpriu. Falta se cumprir expiação, falta se cumprir Festa das Trombetas, expiação e tabernáculos. É claro que Jesus cumpriu ele mesmo todas as festas em sua realidade espiritual, permitindo ou garantindo que a realidade plena dessas últimas 3 festas, elas cheguem, elas aconteçam. Mas nós vamos ver da forma como Jesus cumpriu, literalmente, visivelmente, as primeiras festas. Essas 4 primeiras, nós vamos ver Jesus cumprindo na sua segunda vinda as próximas 3, tá bom, pessoal? Aí na época delas, nós vamos falar muito sobre isso, mas muito mesmo, em especial esse ano, porque que seja esse ano que Jesus venha cumprir essas festas e venha nos buscar. Mas só dar esse lembrete aqui para vocês. Eu vi que vocês comentaram em algum momento, tá bom? As próximas 3 festas a gente vai falar mais para frente. E sim, Jesus vai cumprir. Hoje eu fiz uma pergunta lá com minha família, enquanto a gente almoçava, se eles acham que Jesus vai cumprir exatamente como foi as primeiras, né? Porque eu tenho para mim, não sei, né, se eu poderia estar falando isso aqui, mas eu vou arriscar e vou falar. Eu tenho para mim que sim, que Jesus, eu acho que quando ele cumpre as primeiras festas, a gente vê que ele cumpre no dia, certinho. Eu tenho para mim, mas eu não quero ficar falando muito sobre isso não, porque tem gente que fica muito... Essa informação às vezes não faz muito bem para a pessoa. Certo, pessoal? Mas anyway, né? A gente vai entender isso de alguma forma. É claro que tem coisas que nós entendemos, tem coisas que nós não entendemos, mas a gente nunca pode dizer, obviamente, que Jesus não cumpriu a lei. Se a gente olhar para uma situação e pensar assim, nossa, parece que Jesus não cumpriu a lei, pode ter certeza absoluta que você está vendo alguma coisa errada. Alguma coisa que você não está entendendo, eu não estou entendendo. Óbvio. Mas é claro que Jesus vai cumprir sempre. Fielmente, ele fala, né? Não vai cair, não vai cair. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas não vai cair nada da lei sem que
tudo se cumpra. Nosso Mashiach disse isso, tá bom? Então vamos esperar para ver. Deixa eu ler um pouquinho vocês agora. Consegui fazer uma live curta. Coisa boa. Talvez até para aproveitar esse tempinho mais aqui com vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou voltar só um pouquinho aqui. Não sabemos o dia e a hora, mas a época dá para arriscar. Já peguei um comentário aqui do Fernando. Ih, Fernando, isso aí. O que acontece é que dá para saber o dia e a hora também. Um dia eu falo para vocês sobre isso. Fernanda, Cal pensando aqui. A Fê, a última trombeta, a última convocação. Certamente. Fernando, faz a pergunta agora para ela. Micaela tá falando para você fazer, Fernando. Pode fazer também, Micaela. Comenta lá no grupo. Gente, esse grupo de vocês estão que estão, hein? Arrasando. Tô feliz, que bom. Fernando já matou a charada aqui, por isso ela pediu para vigiar. Ele pediu para vigiar, mas exato. Pisquei, agora tem que assistir de novo. Piscou, já era, socorro. Aqui não dá, não. Deixa eu ver, não lembro a referência, mas vou te mandar no e-mail, certo? Cheguei agora, Cata vai ficar salva? Ah, Dai. Só porque você tá pedindo, vou deixar. Vou deixar ela salva. Deixa eu ver. Dani, ai, Catarina, revela tudo que você sabe, essa é a sua missão. Irmãos, eu vou aproveitar esse comentário da Dani e fazer um comentário. Então, essa é a minha missão, né? Verdadeiramente, essa é a minha missão. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Irmãos, eu tô vendo cada vez mais, realmente, o carinho que vocês têm tido, o cuidado que vocês têm tido também e o carinho... deixa eu ver se eu acho até outra palavra assim. Vocês têm a confiança, talvez seja essa palavra que eu queira. A confiança que vocês têm tido quando eu estou compartilhando as coisas com vocês. Porque assim, qual que é o meu grande desafio? Meu grande desafio eu espero que eu fale isso, irmãos. Assim, já é um fim de live, nem sei se todo mundo que está assistindo vai chegar até aqui. O que eu vou falar agora não é para muitas pessoas mesmo. Mas eu espero que quem me conhece entenda com maturidade o que eu vou dizer agora. Com muita maturidade, com amor assim, com amor mesmo. Eu vou dizer, espero que faça o tom certo. Sinto que eu posso dizer. Então, essa é a sua missão, né? A Dani falou, irmãos, olha só, eu tive a oportunidades. Nada mais que isso. Isso não me torna melhor que ninguém nem nada. Eu não sou... Gente, eu tenho umas fraquezas, as limitações. Por que eu choro com vocês e tal? Porque é por causa disso. Porque eu falo assim, Senhor, eu não sou digna de carregar o que eu carrego, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho espelho em casa. Eu sei as minhas limitações, a fraqueza, o quão pequeno eu sou. Mas eu carrego algo que eu sei o tamanho do que eu carrego. Isso que eu carrego, eu sei o tamanho disso, que é um tesouro, que é a palavra de Deus. Ela é grande, existe uma riqueza. Esse tesouro está nesse vaso de barro. Então, assim, eu sei o meu valor. Eu sou limitada, né? Eu sei que eu sou frágil, mas eu sei que o que eu carrego é muito valioso, é grande. Aí sim, é valioso. Então, assim, eu tive oportunidades na vida desde cedo. Eu tenho 46 anos, então tem 46 anos. Eu sou neta de presbítero da presbiteriana, eu sou filha de pastor da presbiteriana. Eu tive um fundamento muito grande. Eu falo mais de um idioma, mais do que o português, outros idiomas. Eu leio outros idiomas, eu tive muitas oportunidades na vida. Então eu tenho minha avó. Eu cresci com ela. Ela foi professora de escola bíblica dominical da igreja presbiteriana. Alguém falou sobre essa questão do testemunho, né? Tô lembrando também. Então, irmãos, eu tenho muita informação dentro dessa cabeça. Aqui, assim, ó.
E eu fui alguém que, além da informação, de uma forma milagrosa, muito misericordiosa, muito graciosa, o Senhor conquistou meu coração e me fez ser uma mulher apaixonada, rendida diante dessas informações. Porque tem gente que tem muita informação também, mas não quero assim. Então eu tive oportunidades e o Senhor conquistou o meu coração. Ele me fez enxergar a beleza daquilo que eu carrego, certo, pessoal? Então, assim, qual é o meu maior desafio dentro dessa missão aqui, que eu tô abrindo meu coração nesse fim de live com vocês? É pegar tudo que tá dentro dessa cabeça, tudo que tá dentro desse coração e resumir. E fazer isso que eu fiz hoje aqui. Consegui fazer uma live em 1 hora. Às vezes eu falo 2, falo 3, ainda fico assim, consegui, Senhor, resumir em 3 horas. E fazer esses resumos é muito difícil. É muito difícil, irmãos, porque assim, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Inesgotável, é uma fonte. Tem fonte, vocês já viram fonte? Que jorra. A Bíblia, ela é uma fonte a jorrar. Ela é uma fonte inesgotável de revelação, de revelação, de revelação, de revelação, de revelação. E aí, é uma coisa que junta aqui, que conecta com aqui, conecta aqui. Eu olho para a integralidade das Escrituras, e o Espírito Santo fala assim para mim, assim, nas horas que eu gasto com ele todos os dias. Todos os dias, horas, a gente conversa, o Espírito Santo vai falando assim, ó, essa peça aqui, essa peça aqui, essa peça aqui, essa peça aqui, junta com essa, junta com essa, junta com essa. Aí vem tudo na minha cabeça. Então, eu tenho um desafio, que é abrir aqui essa câmera. E hoje eu vou tentar pegar um fiozinho, vou tentar pegar um resuminho, vou pegar só essa pecinha, vou pegar só isso. É um desafio para mim, a coisa mais difícil. Eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer isso. Nunca pensei. Todas as vezes que eu compartilho com vocês, eu olho ali, ouço uma live, uma coisa que eu falei, eu olho, gente, como é que eu consegui? Sei como é que eu consegui. Certo, pessoal? Então, por que eu tô falando isso? Porque em algum momento, vocês podem imaginar a frequência com que isso acontece, que alguém vira para mim e fala assim, mas Catarine, eu tô lendo aqui esse versículo, e esse versículo, ou Catarine, alguém falou que isso é isso. Então, assim, você pode imaginar a graça que eu preciso nessa hora ter. Porque, assim, irmãos, nada que eu ensino para vocês é fruto de um versículo, né? Daquele trecho, daquilo ali. Não é isso. Então, é tudo ligado. Se eu estou falando que Jesus, ele é isso lá na frente, eu falei para vocês, Jesus ressuscitou ao pôr do sol, por exemplo, ao pôr do sol do 7º dia. Eu não estou só falando, aí alguém fala assim, mas Catarine, mas será que quando era quarta-feira? Não, irmão, não importa se era quarta, eu não estou falando só disso. Se eu tirar uma peça, eu estou falando de uma peça que, se eu tirar uma pecinha, eu puxo tudo. Então, o que eu estou compartilhando com vocês está agarrado, é uma junção, é um cenário de inúmeras peças. Certo? Quando eu olho para Apocalipse, capítulo 20, por exemplo, eu estou dizendo assim, olha, esta é a primeira ressurreição. Eu estou lendo 1 Coríntios aqui, vendo ele falando do corpo, que Cristo é as primícias dos que dormem, dessa incorruptibilidade. Eu consigo pensar na primeira ressurreição, na ressurreição da nossa alma, porque Jesus vai trazer agora a ressurreição do corpo, porque não sei o quê, porque lá ele é o antissanto que morreu, que foi o cordeiro pascal. Pensa minha cabeça. Então eu estou ensinando Apocalipse com a Bíblia toda na cabeça para vocês, com todo zelo, para mostrar. Ó, irmão, só que eu não tenho condição, e nem eu, e que dirá, quando a gente olha para a nova aliança, eu falo isso para vocês, não foi esse o objetivo de Jesus, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, repetir tudo que já foi escrito. Então, o apóstolo Paulo está aqui puxando algumas coisas ali
para trazer esses resumos para ensinar para a igreja em Corinto. Essa igreja em Corinto. Certo, pessoal? Ele está ali puxando, está fazendo a mesma coisa aqui. Então, quando a gente está falando assim, olha, o ressoar da última trombeta, tal, porque Cristo, as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja ali, mas ele está trazendo os resumos. E é importante que a gente conheça, que a gente tenha em mente tudo aquilo que está na lei e nos profetas, na integralidade das Escrituras, que certamente é sobre isso, né, que o apóstolo Paulo escreveu, enfim, todas as suas cartas. Certo, pessoal? Só estou falando isso para frisar, no final das contas, eu quero frisar assim, obrigada pela confiança que vocês têm tido. E vocês podem tirar as dúvidas de vocês com toda liberdade. Com toda liberdade. Podem fazer perguntas. Eu amo que vocês me perguntem. Estou aqui, né? Amo que vocês estudem a palavra de Deus. Mas lembrem sempre disso, assim. Eu gostaria que vocês não se esquecessem disso. Nossa, Cata está falando algo assim. Fala tudo que você sabe, né? Então, assim, é sua missão. Realmente, esse é o meu objetivo. Cada vez a gente está vendo que as lives são mais frequentes, as nossas aulas, a gente está avançando no sentido de compartilhar as Escrituras o máximo possível, para que a integralidade das Escrituras, vocês tenham isso também e as coisas comecem a fazer sentido para vocês. Certo, pessoal? E vocês percam essa... Eu lembrei aqui, por exemplo, eu compartilhei um vídeo, eu lembro que tem já alguns meses isso. Teve um comentário, provavelmente, de alguém que sentou na janela, com todo respeito, mas assim, foi exatamente esse comentário, transmitiu isso, né? A pessoa perguntou assim, ela perguntou no comentário assim, onde você leu que é isso? Ou qual versículo, onde está escrito isso? Eu falei, nossa vida... É impossível eu virar para essa pessoa e responder num comentário onde está escrito isso. Aí eu respondi, eu espero que ela tenha achado isso, não tenha achado isso agressivo da minha parte, mas eu disse, olha, está na Bíblia. Porque a construção do nosso entendimento das coisas acerca do Cristo estão realmente dentro da Bíblia, que ela é a palavra de Deus. E tudo que está dentro dela, ela, como diz o Ronaldo Lidório, eu cito muito ele, né? Foi muito importante para mim. Ela é como se fosse uma barra de ouro. Ele fala, ela é toda uma barra de ouro. Uma coisa só, muito valiosa. E sabemos que a Bíblia é muito mais preciosa do que o ouro, né? Perecível. Certo? Então, assim, né? Onde você leu isso, né? Certo, pessoal? Sempre é isso. Então, nossas lives, o objetivo é esse. E aí eu quero que vocês façam as perguntas sempre, não fiquem... Deixa eu ver. Deixa eu aproveitar aqui e ler uma pergunta da Michelle, que foi a primeira que eu vi aqui quando eu voltei. Então, que vocês façam as perguntas sabendo que vocês vão ouvir respostas onde, assim, pergunta até a mesma coisa de novo. Pode me perguntar 10 vezes. Catarina, isso eu entendi, mas tem outra coisa. Você quer me falar agora outra coisa? E aí eu vou juntando essas informações. Por isso que eu falei, vamos lá, pessoal, mais alguns detalhes. Outros detalhes. Vamos arrumando aqui. Para poder a gente ficar tranquilo e saber que é óbvio, que é claro nas Escrituras, que está tudo muito bem amarrado. Jesus morreu na quarta-feira, ressuscitou ao sábado ao pôr do sol, que já era ali o primeiro dia da semana. Certo? E aí ele entra no primeiro dia da semana ressurreto, está tudo muito amarrado. Não é uma coisa que é difícil, é que gera dúvida. Aquilo que é uma coisa que gera dúvida, que a Bíblia não está muito amarrado, que não está muito certo, vocês já me viram fazendo lives assim. Eu vou dizer para vocês, eu vou dizer, gente, agora eu vou especular. Agora nós vamos conversar um assunto aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é uma especulação minha, que é algo que eu tal, e a gente vai conversar sobre essas coisas, certo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Sempre me pergunto como gentios contemplar todas essas coisas sem ter um conhecimento prévio da Torá. Especialmente porque a tradição era oral, não tinha uma Bíblia para cada um. Exato, a Michelle colocou aqui, a gente não tinha esse conhecimento.
da lei, né, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e a gente herdou tudo aquilo que eu já expliquei para vocês também, né, aquela herança de Roma, de uma teologia antissemita, que tira tudo aquilo que eles entenderam que fazia parte do judaísmo. Então, tudo que a Bíblia é hebraica, eles entenderam que é do judaísmo, não, aquilo passou, ficou para trás. Até mesmo a reforma, que foi um movimento que surgiu quando o Ocidente nasceu, por volta do século XV e XVI aqui, fez a gente entender que a lei e os profetas, eles são obsoletos, eles são velhos. Por isso que o cristianismo chama a lei e os profetas de Velho Testamento. Velho Testamento é a lei e os profetas. Tem Velho Testamento. Jesus não veio trazer outra aliança. Falei isso hoje também lá na minha família. Jesus não veio trazer outra aliança. Ele veio fazer uma nova aliança. É para a gente olhar para essas coisas com um novo olhar. E agora o Espírito Santo vai nos ajudar a olhar para essas coisas. Angelina falando, lembra quando as lives eram bem espaçadas umas das outras? Isso aí, tá vendo? A Angelina está confirmando aqui. Eu estou me empenhando mesmo, sabe, Angelina? Estou vendo que os irmãos estão interessados, as pessoas estão chegando. Eu estou realmente, né, Dani, querendo cumprir minha missão. Essa vocação aqui. E me impressiona que tenha pessoas como vocês interessadas também e podendo acompanhar tanta coisa aí que ensina coisas mais fáceis. Sei lá, e talvez coisas até mais legais aos olhos de quem busca coisas mais aleatórias ou superficiais, né? Mas aqui a gente fica aqui cavando, descobrindo coisa que ninguém fala. Eu acho que vocês são muito corajosos, muito mesmo. E eu falo com o Senhor, assim, realmente vale a pena estar aqui com vocês. Paula, Catarina, é justamente isso que eu gosto de estudar com você. Entender o que Jesus disse, está na lei e nos escritos, e conhecer a história com as verdades das escrituras. Isso, Paula. Jesus veio ensinar dessa forma. Isso que eu falei, quero ensinar igual Jesus ensinou. Um dia eu falei isso com o Senhor, queria ensinar igual Jesus ensinou. Puxa vida, quando Jesus ensinou, ele ensinou tudo que ele podia ensinar, só ali, com a lei e os profetas. Tem uma forma, e nós temos o Espírito Santo, né? E aí, claro que hoje eu falo essas coisas, eu acho que no início eu falava, agora tá vendo, já falo complementando, né? Mas assim, eu tenho que tomar cuidado porque, assim, quando a gente tem a nova aliança, a Brit Hadashah, eles nos ajudam a trazer à luz aquilo que sozinhos nós não conseguimos. Mesmo lendo o que o apóstolo Paulo escreve, eu continuo ensinando como Jesus ensinou. Não estou falando que eu não leio o Novo Testamento, mas em lendo o Novo Testamento, eu continuo tendo, ao ler o Novo Testamento, maior luz acerca da lei e dos profetas. Precisamos estar alicerçados na verdade das Escrituras para não sermos enganados. A Maria falou sobre essa palavra ser enganado. A gente percebe quanto engano, quanta heresia surge, em especial porque nós não conhecemos as Escrituras. Jesus falou, né? A Dani falou, o Eterno diz que devemos cumprir as festas. Isso quer dizer que devemos fazer como os judeus? Então, cuidado de novo. Sempre que vocês falam assim, igual os judeus, tanto que os judeus... Eu vou responder dessa forma para frisar esse cuidado, certo? Daqui a algum tempo, talvez eu possa aliviar essa resposta, não precise ser tão assertiva. Mas a gente não está aqui imitando os judeus. Eu não quero que a gente entre num movimento judaizante aqui. Igual os judeus? Não, não é igual os judeus. A gente vai fazer igual Jesus pediu para a gente fazer. A gente vai fazer como qualquer discípulo de Jesus. Porque o nosso Messias é um judeu, nosso Messias, e ele disse que nós deveríamos obedecer os mandamentos. Então a gente não faz igual faz os judeus, a gente faz igual os discípulos de Jesus devem fazer. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus falou que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Tá bom? Então, o nosso movimento aqui não é para copiar os judeus, fazer igual aos judeus.
Não é nada disso. Nada, é zero. Eu, para ser sincera, acho que assim, não sei se eu já fui tão sincera aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que nem conheço muito movimentos judaizantes, até mesmo os movimentos messiânicos para mim, tem muita coisa ali que eu... Mas tudo bem, eu não quero ficar falando isso aqui, senão eu não deixo essa live salva. Mas, de uma forma geral, assim, não me importa muito essa coisa do judaizante, certo, pessoal? Não o judaísmo em si, mas o judaizante. Não é como o judeu. A gente tem que fazer igual o discípulo de Jesus. Certo, Dani? Então, assim, aquela resposta que eu estou dando agora, aproveitando que a pergunta é tão boa, que ela permite que eu dê o tom certo sempre aqui para nós. Nós somos discípulos de Jesus, amamos o nosso Messias, amamos o Senhor e queremos cumprir os mandamentos. E aí, cumprir os mandamentos, a gente pode pensar, pedir ao Espírito Santo sempre, ai, Senhor, eu quero guardar a Páscoa. Alguém me perguntou assim, cadê o cordeiro? Eu não vi você comendo cordeiro no dia que eu postei o negócio da Páscoa. Aí eu falei, não, o cordeiro é Jesus. Então, assim, não é sobre se eu vou comer o cordeiro ou não vou no dia da Páscoa, mas assim, como que eu vou guardar a Páscoa? Agora, o Espírito Santo vai nos conduzindo nisso. Se a gente simplesmente para no dia da Páscoa, olha para a lua cheia. Irmão, no dia que eu fui para o Seder de Pêssar, eu saí na rua, eu vi a lua cheia, tirei uma foto só de olhar para a lua cheia. Agradecer ao Senhor que eu estava ali naquele momento, lembrando que havia sido numa noite de lua cheia. Pronto, já está ótimo. Lembrar. Certo? Então, o Espírito Santo vai nos conduzir nessas coisas. A gente não precisa olhar e copiar e ficar preocupado com ritual, com tradição. O Espírito Santo vai nos revelar. Nós temos as Escrituras, temos o Espírito Santo e uns aos outros que vão nos ajudar na caminhada, certo? Podem nos ajudar uma coisa ou outra aqui, mas eu quero mostrar para vocês que o movimento sempre é em primeiro plano, né? Nós somos discípulos de Jesus, temos o Espírito Santo, estamos aqui. Estamos aqui querendo obedecer o Senhor. Catarina, hora nona da ressurreição, o que significa? Certo, a hora da ressurreição. A hora na Bíblia começa às 6 horas da manhã. Aí pronto, é só somar. 6 da manhã. Se falar assim, a terceira hora do dia, 3 mais 6, 9. Tá bom? Na hora sexta, 6 mais 6, 12. Sempre somos 6. Começa às 6 da manhã. Hora nona, 9 mais 6, 15. 3 da tarde. Respondido. Não há nada mais importante. Cata, depois das lives eu consigo entender melhor a Bíblia. A Dai está falando. Quando estou lendo, parece que eu ouço sua voz na minha mente. Ai, que coisa boa. Coisa boa. A Fê está dizendo, nunca ouvi de outras pessoas coisas que você fala com tanto discernimento e amor. Você, Fê. Amém. Comentário carinhoso, seu. Linda. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada. Essa foi boa. Seu microfone carregou. Tá achando que isso mostra que eu... Irmãos, às vezes parece até que eu tô passando a mão no cabelo, que eu tô olhando pra mim. Eu não olho. É pura mania. Uma hora boa pra dizer isso, né? Às vezes dou uma olhadinha rápida. É tudo pra tentar ler. Achei engraçado aqui. Eu não percebo, eu não me olho na câmera. Pera aí, gente. Desculpa o barulhinho aí. Voltou. Obrigada, Mi. Tá vendo? Tô olhando, vou te olhar mais pra mim. Catarina, eu imagino tudo que você sente, todo o sentimento ali se falando. Tudo que você sente, todo o sentimento que você carrega. Mas eu tenho certeza que o que eu imagino é quase nada do que realmente tudo que você passa na sua dedicação. Amém, Alice. Obrigada. De alguma forma, só de você se identificar já é bonito. Toda a empatia, ela é um gesto de amor.
Obrigada, Alice. Certo. A Vera também parece que ouve minha voz aí na mente. Louvado seja Deus. Ai, Senhor. Humilde, o Espírito Santo revela para nós seu caráter, seu coração. Amém. Que essas coisas o Espírito Santo vai testificando. Eu peço muito isso a Ele. Certo? Era essa a resposta. Que bom, Dani. Estava buscando. Eu amo acendimento de velas, tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E sempre que, eu gosto, eu vou acender. Aí se você vai acender, aquilo que então você vai participar, é importante que você entenda ou busque o significado. Eu vou acender a vela. Então, de alguma forma, Senhor, o que essa vela representa? Aí o Senhor vai te mostrando assim, a vela, ela traz luz. Amém. Então, qualquer entendimento que a gente tenha que ajude a fazer sentido e não meramente, vou acender a vela, vou comer ervas amargas. Mas por quê? Vou entender. Eu acho que é interessante isso, é buscar. Obrigada. Rodrigo já está falando aqui, ó. Tá vendo? Espírito Santo, eu adoro. Não são rituais, e sim a realidade do Verbo encarnado, isso mesmo. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês, não é o ritual em si. Obrigada, Rodrigo. É a realidade. Então, mesmo que eu use todos esses símbolos, é importante que eles façam sentido, que é o mais importante. Muito mais do que simplesmente, eu vou fazer, porque eu vi que os judeus acendem, eu vou acender uma vela. Eu vi que os judeus comem, eu vou comer. Eu vi que os judeus não comem, eu não vou comer. Não é isso. Não é isso, certo, pessoal? É a realidade. A ponto de, eu vou aproveitar e dar um exemplo que parece fora do que a gente está conversando, mas que a conversa está levando para isso. Pode ser que o Senhor queira nos levar a entender isso também hoje, já que o Rodrigo colocou aí. Por exemplo, comer carne de porco. Catarine, você come carne de porco? Aí várias pessoas perguntam, irmão, tudo que está na lei, nós sabemos que era sombra e a realidade é Cristo. Certo? Jesus veio cumprir toda a lei. A lei ela é perfeita, ela é santa, ela é eterna, ela é sagrada. E aí, o que acontece é que o Espírito Santo agora, antes, quando eu olho para a lei, eu enxergava só a ponta do iceberg. Lembra que eu falei para vocês? Jesus falou assim, você está enxergando só a pontinha. Eu, porém, vos digo. Aí ele mostra o iceberg inteiro. É como se Jesus abrisse o oceano e eu visse o iceberg inteiro. Aí você fala assim, agora entendi. Eu achava que era só sobre não comer carne de porco. Aí Jesus fala assim, eu porém vos digo. Aí eu começo a entender a realidade que está por trás do não comer carne de porco. O porco é um animal que não rumina. Ele não rumina. Então, por isso, ele é um animal imundo. E eu vou ver que o Espírito Santo me ajuda a entender. Então, irmãos, eu não, mesmo lá atrás, é possível que eu leia só as Escrituras e entenda isso. Que salmista, por exemplo, vai dizer que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, feliz é aquele que rumina a palavra de Deus. Então, eu vou percebendo que o que o Senhor proíbe é que, não que eu não coma carne de porco em si, mas ele diz que o porco é imundo porque o porco não rumina. Então, ele está trazendo uma realidade, usando essa palavra que o Rodrigo usou, que é muito boa. Então, o Senhor está trazendo a realidade para mim, ele desenhou no porco uma realidade. Olha, o porco não rumina. E isso para mim é imundo, é abominável. Então eu não posso ser uma pessoa que não rumina a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus. Interessante, né? Viu? Então, eu cumpro a lei deixando de comer carne de porco estritamente? Não. Eu vou deixar, olha só. Se eu
deixo de ruminar a palavra de Deus, eu não me alimento da palavra de Deus, não rumino, não vai, volta, vai, volta, vai, volta. Não tem? O ruminante não é isso? Você mastiga, mastiga, engole, volta. Mastiga, mastiga, engole, volta. Eu preciso fazer isso com a palavra de Deus. Ruminar, meditar de dia, de noite. Se eu não medito, não rumino a palavra de Deus, mas eu deixo de comer carne de porco, eu não estou cumprindo a lei. Eu estou só na pontinha do iceberg, achando que eu estou cumprindo. Como aqueles fariseus fizeram. Então, eu preciso, não é deixar de comer carne de porco, eu preciso deixar de não ruminar a palavra de Deus. Certo, pessoal? Agora, se o Eterno usou o porco como animal para trazer a Torá, existem diversas análises. Pode ser que também o porco não seja o melhor dos alimentos. Então eu evito. Já que o Eterno escolheu o porco, ele não faz nada por acaso, tá bom, eu não vou comer carne de porco. Mas se eu for na casa de alguém e só tiver carne de porco, eu vou abençoar aquela carne e vou comer. E vou comer. Se eu estiver no restaurante, vou comer aquela costelinha de porco, vou abençoar aquela comida e vou comer. Mas, por escolha, no meu dia a dia, eu não como a carne de porco. Eu acho interessante que ele tenha usado esse exemplo e gosto de não comer. Prefiro não comer. Mas se um dia alguém me oferecer, eu vou comer. Por quê? Porque a realidade é muito superior. Isso que Jesus veio trazer. É esse o nosso empenho aqui, mostrar Jesus em tudo. É sobre Jesus, não é sobre a sombra. A Torá, as Escrituras, a Torá e os profetas, por que ela é gloriosa, ela é santa, sagrada, ela é eterna? Por quê? Porque ela contém realidades de Cristo. Porque nela nós vamos ver que ela aponta para Cristo. Se eu perder Cristo, imagina se eu estou aqui falando para vocês de Abraão, sacrificando Isaac, do sono de Adão, de José e seus irmãos no Egito, da serpente de bronze, do cordeiro da Páscoa, do Egito. Se eu falar tudo isso e não falasse para vocês, olha, Jesus está ali, Jesus está ali, é uma figura de Cristo, Olha, isso vai acontecer na redenção final, Jesus vai vir. Olha, os pães asmos, eles saíram afoitamente do Egito, depois de pães asmos. Afoitamente do Egito. Olha, arrebatamento. Deus destruiu os cavaleiros de Faraó. Olha, o juízo que Deus vai trazer no final. Quando Jesus vier. Jesus, o Cristo. Isso torna a Torá sagrada, santa e eterna. A realidade de Jesus nela. Espero que esteja ficando claro. Estamos conversando hoje, hein? Nem imaginei que a gente fosse falar todas essas coisas. Certo, pessoal? Deixa eu adiantar aqui meu dedinho aqui, que senão eu perco a conversa de vocês. Às vezes vocês falam coisas importantes, como a Michelle falou aqui do meu microfone, eu perdi aqui que ficou parado. Tananã, tananã. Desculpa, gente, perdi um monte de coisa. Aí só parou para mim o último comentário da Júlia aqui. Por isso que os demônios que Jesus expulsou querem ficar nos porcos, né? Um animal imundo. Nossa, lembrou disso, Júlia? Tá vendo? Que eu acho tão engraçado. Vocês vão lembrando de coisas assim, tá vendo? Acho tão bonito isso. Vou falando e nem lembrava. Pode ser, Júlia, nunca pensei nisso. Eles foram nesses animais imundos. Não ruminam. Então é isso. Deixa eu ver. O que mais, gente? Tira essa dúvida. Fernando pedindo para tirar uma dúvida, a mim colocando aqui. Por favor, alguns de nós ficamos com dúvidas sobre Jesus ter ressuscitado ao pôr do sol e se ele entregou o Espírito à hora 9.
Certo, certo. Então, ele morre a hora nona porque ele morre ao crepúsculo da tarde. Então, ele precisa morrer exatamente às 15 horas. No horário que Jesus está morrendo, é o horário, inclusive era o horário bem paralelo que no templo, naquele momento, os sacerdotes estavam ali imolando os cordeiros pascais. Certo, pessoal? Então, Jesus entrega o Espírito à hora nona, justamente para mostrar que ele morre no horário que os cordeiros estavam sendo imolados. Às 15 horas da tarde, ao crepúsculo da tarde. Assim diz a Torá. Só que, depois que Jesus morre às 15 horas, acontece o quê? Da hora nona ali, dessas 15 horas, até o pôr do sol. A gente vai ver que Nicodemos e José de Arimateia, eles vão ainda lá em Pilatos para pedir para sepultar o corpo de Jesus. Certo? Então, eles vão a Pilatos, depois vão na cruz, vão descer Jesus da cruz, vão levar Jesus para o sepulcro para poder sepultar. Jesus, ele é sepultado, aí sim, na viração do dia, ao pôr do sol. E aí você vai contar, a partir do momento que ele é sepultado, aí ele vai para o ventre do peixe, para o coração da terra. 3 dias e 3 noites certinho. É essa a dúvida, gente? A dúvida, deixa eu ver, se ele tivesse sido, deixa eu ver. A dúvida era se ele não deveria também ter ressuscitado a hora nona. Não, você percebeu que quando a gente segue a sequência aqui, ele ressuscita depois do sepultamento dele. Porque a ressurreição está associada aos 3 dias e 3 noites, tá bom? Então, ele morre na hora nona, mas a ressurreição, ela está associada ao sinal de Jonas. Então, ele morre, a morte é o cordeiro, às 15 horas. Mas a ressurreição dele, ao terceiro dia, depois de 3 dias, é o sinal de Jonas. Que o sinal de Jonas é depois de 3 dias e 3 noites. Ele fala assim como Jonas esteve na barriga do peixe, no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem ficará no coração da terra 3 dias e 3 noites. Ficou certo? Suspeitei desde o princípio? Perfeito, então já está explicado. Ótimo. Então ele é sepultado exatamente em Pães Asmos, no pôr do sol, porque ele precisa estar sendo sepultado exatamente quando dá início ali o dia, o Shabat do pôr do sol, o Shabat de Pães Asmos. Aí ele é sepultado em Pães Asmos, 3 dias e 3 noites certinho, ao pôr do sol, ele ressuscita. Perfeito, perfeito, acho que ficou claro. Julie, nossa, faz muito sentido. Ai, que bom. Ótimo. Fê, era minha dúvida também. Aê, coloca no grupo lá, hein? Alguém manda um áudio no grupo explicando direitinho. Quero ver, hein? Certo, Fernando? Ficou cirúrgico mesmo? Não deixa dúvida, não. Então, Fê, era minha dúvida. Dani, a festa das primícias começou ontem. Festa das primícias é um dia que foi no primeiro dia da semana, começou no sábado ao pôr do sol. Isso, até hoje ao pôr do sol. Isso, Dani. Vocês viram? Acho que eu falei isso também na live passada. Esse ano, deixa eu ver, pronto, tirou dúvida de um... Ai, que ótimo, gente. Tirou dúvida de um monte de gente. Adorei. Ai, que ótimo. Adoro. Gente, tem coisa mais maravilhosa. Essa professora aqui, adoro. Adoro aluno que tem dúvida, gente. Adoro tirar dúvidas. Adoro. Sou professora nata. Deixa eu ver, tava falando de primícias, né? Falei com vocês que esse ano, todas as vezes que Páscoa cai numa quarta-feira, a gente tem o mesmo cenário, né? Da época de Jesus. Esse ano a gente deu uma super, né, de estar fazendo essa live explicando tudo isso. Uma super sorte.
Sorte, essa palavra é ótima, né? Deus é bom, né? Que aí o que está acontecendo esse ano foi exatamente o que aconteceu na época de Jesus. Isso, Micaela, vou deixá-la salva porque aí vocês assistem de novo, anotando. Amo essa professora, amo esses alunos. É o grupo do Zap, tô ligado. Ai, gente, ótimo. Ótimo, que bom que vocês estão firmes lá. E aí, tirando as dúvidas aqui, que é o mais importante, também gostaria de saber que grupo é esse. Pessoal, quem pode ajudar aí, já que a gente está conversando, é a Si, né? Simone. Nossa, na hora que eu estou respondendo, adoro isso, gente. Na hora que eu estou respondendo, criamos um grupo. A Simone, que é a pessoa que está aí no chat, vocês podem clicar aí no nominho dela. Quer entrar nesse grupo? Aí, ó, um monte de gente perguntando. A Simone tá aí avisando no grupo, que acho que é a moderadora lá, tá bom? Aí como ela, eu não sei se dá para clicar no nominho dela, qualquer coisa eu marco de novo no meu story, né, Si? Tem a Simone, que tem esse grupo, e tem o grupo da Fernanda também, se eu não me engano, nossa mulher de oração. Uma hora dessa, Elô e o Léo estão no monte, rezando para nós. Ana, está acontecendo tanta coisa que este ano, que uma pessoa perde fôlego. Certamente está acontecendo muita coisa. Esse ano está sendo realmente peculiar, muito importante. Deixa eu ver, não sei como entrar por aqui, alguém sabe? Eu acho que teria que mandar uma mensagem para Simone, né? Ou eu posso botar o arroba dela também. Quando eu postar o vídeo, a chamadinha da live, eu coloco o arroba da Si de novo. Já fiz isso uma vez, mas eu coloco de novo, tá, Si? O seu arroba no meu story. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Essa live tá ficando grande, eu fico com medo, porque às vezes se fica muito extensa, o Instagram não baixa, não roda. Aí eu vou terminar aqui e a gente conversa mais na próxima oportunidade, tá bom? Deixa eu ver. Certo, vou compartilhar o link. A Nai tá aí também, vou te seguir no Instagram. A Nai também deu essa ideia aí de buscar. O próprio Instagram também, o nominho. Se alguém não conseguir acessar aqui no chat. Ótimo. Tá bom, pessoal? Então vamos nos despedindo. Espero que a gente possa ainda até, não sei, né, os próximos dias continuar meditando nessas coisas gloriosas. Pelo menos eu, de manhã, chorei com Deus, lembrando de tudo isso. Que seja breve a próxima live. Sim será, Maria. Boa noite, Socorro. Boa noite. Certo? Aqui não dá para entrar no Zap, realmente no Zap não dá, mas depois vocês deem uma olhada no próprio perfil da Si, da Simone. Não demora, por favorzinho, pode deixar a Cláudia. Ai, pessoal, só vocês. Ai, beijo para vocês. Então, não demore para retornar. Pode deixar, pessoal. Lembrem de orar, pede a Deus para me dar essa graça, força. Vamos ver. Mas o Senhor mandando, eu obedeço. Estarei sempre a postos, com a graça de Deus. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Amém.